É sempre importante, né, Cristina, vir uma economista aqui, como você, que explica de forma didática de que forma ou de que maneira isso impacta nas nossas vidas, né? O que a gente quer é simplesmente ter dinheiro sobrando no final do mês, ir lá no mercado, ter condição de trazer tudo para casa, para abastecer nossas geladeiras, nossas dispensas. E aí eu te pergunto, primeiramente sobre o IPCA 15, já já a gente fala sobre o que o Gabriel Galípolo disse hoje na coletiva. 0,64% alimentação e combustível como vilões, IPCA 15, o que isso significa na prática? Temos então ainda um cenário de inflação aqui no Brasil. Isso significa que a gente tem um cenário que corresponde a uma economia que está aquecida, né, e que tem ainda elementos que vão pressionar a inflação. A gente tem uma inflação bastante resistente. Tem uma defasagem de tempo entre a política monetária e a mudança nos preços. Então, a gente tem um período de ajuste, mas mais do que o período de ajuste, a gente tem ainda alguns fatores que vêm pressionando preços para cima. Você fala inflação resistente, me lembra até uma infecção resistente, e os juros entrando ali como uma espécie de antibiótico, e a inflação, a infecção resistindo, e essa é a tendência ainda ao longo de 2025. Então, Jesus, enquanto nós não conseguirmos um remédio melhor, nós estamos usando um remédio que não tem força suficiente para combater essa inflação, né? Então, é um remédio amargo, um remédio que tem fortes efeitos colaterais e que se mostra, no seu canal de transmissão, como um remédio de pouca potência no combate à inflação, em especial a inflação com características como que a gente está vendo agora, né? Que tem como resultado uma condição de oferta, então a gente tem fatores climáticos por trás, um outro determinante que é o comportamento do câmbio, e por fim uma economia bastante aquecida também. Cristina, a gente vai trazer uma pergunta aqui com um viés mais político, mas a sua resposta pode ter uma abordagem mais técnica, científica. A gente viu muitas críticas do governo Lula, Gleisi Hoffmann, que hoje embarcou no governo Lula. Lula lá atrás, depois pisou no freio um pouquinho, essas críticas passaram a ser da parte da Gleisi Hoffmann, mas é uma crítica do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, sobre a política do Banco Central de juros, de usar o juro ou a taxa Selic um pouco mais alta como esse antibiótico contra a inflação. Muitas críticas contra Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro. Agora veio Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Hoje, Gabriel Galípolo disse que a sua gestão é autônoma, não tem qualquer interferência do governo Lula. Mas ele continua promovendo esses aumentos sucessivos de Selic. Já sob a sua gestão, estamos caminhando para a terceira alta consecutiva na Selic. Afinal de contas, isso é uma decisão do Gabriel Galípolo? Isso foi uma decisão tomada lá em dezembro pelo Banco Central e que está sendo mantida aí durante as reuniões seguintes do Copom? Gabriel Galípolo tem autonomia, ele pode tentar convencer os seus pares ali, aqueles diretores, inclusive a maioria hoje já sendo indicada pelo Lula, a dar o cavalo de pau que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não poderia se dar? Vamos lá, eu acho que a gente tem. Essa sua pergunta é simplesmente maravilhosa e sensacional. Porque a impressão que a gente tem é de que mudou o personagem, a história é a mesma, né? E a narrativa agora muda porque ele é uma personagem e um presidente de Banco Central mais próximo do presidente da República. Mas veja, tem diferenças muito substantivas na conjuntura e no contexto que nós tínhamos no passado, em que a economia estava crescendo, a inflação estava convergindo para a meta, e mais do que a taxa de juros ser elevada, eu acho que a questão da comunicação do Roberto Campos Neto era muito desonesta. Galípolo está começando, né? Presidentes do Banco Central têm um único mandato: combate à inflação. Tem um compromisso, tem força de lei, é obrigatório, e a gente tem um outro contexto agora, né? Um contexto de uma inflação que, ainda com taxas de juros elevadas, sinaliza que vai fechar o ano
acima da meta da inflação. Tem uma chance muito significativa de que isso aconteça no final do ano. Então, eu acho que o contexto muda, né? A forma como o presidente do Banco Central se comporta também muda, e isso eu acho que explica um pouco essa diferença. Agora, uma coisa é importante, nós temos um contexto muito desafiador para o país, né? A inflação, ela afeta fundamentalmente a credibilidade da política econômica e a popularidade do presidente da República. Então, a inflação, ela é uma meta que não pode ser descuidada. O crescimento econômico, ele pode mitigar o processo inflacionário se ele acontece sem pressionar muito custos de produção e mercado de trabalho. Mas a forma como a gente vem conduzindo o nosso crescimento econômico, ela vem sinalizando ainda pressões futuras sobre a inflação, e eu explico melhor. Quando o nosso país cresce, a gente tende a comprar mais produtos do exterior do que vender, porque não produzimos aqui, porque desindustrializamos o país. Então, importamos bastante e criamos desequilíbrios no balanço de pagamentos. E nós temos que pagar aquilo que importamos. Se a gente passa a importar mais do que exporta, e nós estamos caminhando nessa tendência, a gente precisa obter dólares no exterior para cobrir essa diferença. E nós estamos mostrando que a gente está caminhando por uma situação em que vai ser difícil poder fechar essa conta. Como que a gente corrige essa conta? Ou com uma profunda recessão, o que também é bastante impopular, ou nós deixamos com que a taxa de câmbio se aprecie, né? Com que suba a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio pressiona a inflação, né? Então, nós estamos de novo numa armadilha de contexto, que não se trata do presidente do Banco Central, não se trata do ministro da Fazenda, mas se trata do nosso desenho. Nós precisamos olhar para isso, né? Na forma como está desenhada a política econômica na atualidade, com os desafios que temos, com a dívida pública, com os desequilíbrios externos e com uma política de metas inflacionárias, nós temos mãos amarradas. Cristina, a gente sabe que muito dinheiro circulando na praça significa aumento da inflação. A população está com dinheiro aqui na mão, não importa como esse dinheiro veio parar na minha mão, se foi por empréstimo ou se foi só o meu salário. Mas a tendência é o quê? Eu ir comprar. Se eu vou comprar, aumenta a demanda, aumenta a inflação. E a gente já entrevistou alguns economistas aqui criticando algumas medidas adotadas pelo presidente Lula, mais especificamente o crédito consignado CLT, que está colocando mais dinheiro, enquanto tenta se combater a inflação de um lado, coloca-se mais dinheiro na mão da população do outro, e isso vai acabar freando um pouco, né, ou vai acabar impulsionando um pouco a inflação, né, freando um pouco esse remédio dos juros e evitando que se combata a inflação aqui no Brasil. Como você avalia isso? Olha, mais meios de pagamento, se forem acompanhados de maior poder de compra, ou seja, de maior produção, o meio de pagar não causa inflação. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A gente ainda tem uma economia que cresce, né? Então, ainda tem espaço de acomodação monetária para isso. E se a gente for olhar para essa questão, Jesus, nós temos um outro problema, que quanto maior a taxa de juros, maior a rentabilidade dos ativos. E isso também cria um grau de monetização enorme na economia, porque eu posso resgatar as minhas aplicações financeiras e fazer compras, né? Então, a taxa de juros, ela também é um remédio que pode causar inflação. O que a gente precisa, então, é tentar, ao longo do tempo, compatibilizar os meios de pagamento com a nossa produção, com a nossa capacidade de produzir, para que os meios de pagamento não superem os bens e serviços produzidos na economia. Esse é o desafio e é isso que segura os preços na economia brasileira. Cristina, o que a gente sabe daqui de fora é que o Copom ele teve um acerto ali em dezembro para promover 3 altas sucessivas da Selic. Isso está sendo mantido pelo Gabriel Galípolo. É um compromisso ali entre aqueles que se manifestam, que votam na reunião do Copom. Você está sinalizando positivamente com a cabeça, então acho que é nessa linha mesmo, né? Então são 3 altas que já estavam combinadas. Tivemos 2, vamos ter então mais uma alta, isso já foi definido em dezembro. A dúvida que fica é se vai ser 0,25, 0,50, 0,75, até mesmo 1 ponto percentual.
O tamanho dessa alta, de 25 até um ponto percentual, isso foi definido lá atrás? Pode mudar ou ficou meio que em aberto? Olha, isso também marca uma diferença entre o antigo presidente do Banco Central e o atual. Ele sinalizava para trabalhar a formação das expectativas e alinhar as expectativas, de forma a não surpreender muito o mercado. E o Galípolo fez questão de, na sua entrevista, dizer que ele quer garantir a sua autonomia de gestão e de decisão do Banco Central. Isso também significa uma outra coisa, que o contexto tem que ser monitorado. Então, não há muita segurança, nem muita vontade de anunciar uma taxa de juros que pode ser muito elevada, mas que ancora expectativas, com um cenário que está claramente transitório. Né? E transitório por dois motivos. Né? O primeiro deles é que a gente tem o efeito das defasagens temporais entre a política monetária decidida e o que vai acontecer. Né? Então, eu acho que a gente está ganhando tempo para verificar o quanto que essa acomodação vai acontecer, mas nós temos um cenário também mundial bastante volátil, né? Que também exige esse monitoramento. Então, ele quis garantir aí uma autonomia e não sinalizou qual vai ser o aumento da taxa de juros na próxima reunião do Copom. Eu acredito que, dado o comportamento da inflação, né, e o comportamento da economia, eu acredito que vai vir uma taxa de juros em torno de 0,5% percentual a mais agora na próxima reunião. Cristina, de uma forma bem objetiva aqui para a gente encerrar. A gente sabe que a taxa Selic vai continuar subindo. Eu quero que você dê um palpite aqui, um exercício de futurologia. Quando é que ela vai ter uma reunião em que permaneceu, não vai subir mais? Qual vai ser esse mês? E quando que ela vai começar a cair? Bom, eu imagino que a próxima reunião a gente ainda vai ter um aumento na taxa de juros. Acho que para o segundo semestre é muito possível que essa taxa de juros venha a se estabilizar, mas não acredito em quedas na taxa de juros até o final deste ano. Vamos voltar a falar sobre isso ainda. E a gente sempre espera estar errado nessa previsão, né, Cristina? Mas a gente precisa trabalhar com a realidade. Cristina de Mello, economista, professora da PUC de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Agradeço muito, é uma honra.